Bem-vindos, Smart Traders. Hoje nós vamos falar sobre oferta e demanda, tá? E eu já vou compartilhando aqui a tela. Oferta e demanda. Aqui, eu até escrevi aqui algumas coisas, apesar de ter lá no e-book, né? É uma matéria que tem lá no e-book. Mas hoje eu vou passar aqui de uma forma diferente, que é a forma que o Sans passa, tá? E é bem legal, vocês vão entender de uma forma mais clara, tá? Lei da oferta e da demanda. Lei de oferta e demanda acontece, na verdade, no mercado em si, né? Geralmente a gente espera alguma coisa ficar barato para a gente comprar e algo ficar caro para a gente vender, no caso de compra e venda. Então, acontece ali dentro do mercado em si, já, né? E o Wyckoff trouxe isso para a gente, para os gráficos, e incluiu também a lei da causa e efeito, né? Que é longos períodos de acumulação indicam uma tendência de alta, longos períodos de distribuição indicam uma tendência de baixa. Mas aí a gente tem que identificar isso dentro do gráfico e, de preferência, num time alto. A lei de oferta e demanda, ela funciona ali em times de diário, semanal, mensal, tá? É, a relação entre o volume e o movimento de preço pode indicar a força de uma tendência. Um alto volume sem um aumento correspondente no preço pode indicar uma reversão. Se a demanda excede a oferta, o preço sobe. Se a oferta excede a demanda, o preço cai. Então, sem muitas delongas aí, já vamos lá no nosso querido gráfico. Vou fazer uma ilustração, mas hoje eu tenho um desenho para vocês. Calma aí que eu guardei esse desenho. Aqui, para ficar melhor para gente, né? Então, vamos lá. Desde oferta e demanda eu já falei, né? E aí nós vamos transferir isso para o gráfico em times diário, semanal, mensal. Não pode ser em times menores que isso, tá? É, Aqui vocês vão entender. Então, aqui, isso seria o DBR, Drop Base Reading, padrão de alta, tá? Porque para eles, o drop é uma tendência de baixa. O base seria a base e o ready seria a alta, que é onde o preço vai explodir. E aqui seria uma zona de demanda. Não é order block, tá bom? Isso daqui não é order block. A gente unindo com a questão do COT, SMT, ponto de opção e tudo aquilo que eu passei, dentro dessa região aqui, que pode ser uma reversão, a gente pode esperar aqui dentro um quê? Um CRTzinho. Já estou aqui unindo as coisas, né? Mas seria um belo de um padrão aí casando com o resto que eu já ensinei para vocês, tá? O que que acontece aqui, ó? Oferta excede demanda. Aqui, quando ele faz esse rally aqui, ele tem um ponto de desequilíbrio do preço. Ponto de desequilíbrio do preço. Não é a mesma coisa que a gente aprende no ICT para intraday, tá? O desequilíbrio do preço aqui, depois vocês vão enxergar até melhor quando eu colocar a VP junto com isso aqui.
seria referente ao volume financeiro, tá? Porque o volume financeiro só acontece em times altos, ou seja, do diário para cima. Que ali a gente tem uma quantidade de volume financeiro alto, que é onde os players, market players, deixa ali o seu capital, faz sua negociação durante esses times altos. Então lá a gente tem um volume financeiro alto. Então lá sim a gente pode encontrar esse rally com desequilíbrio de preço, tá? Se eu tô nesse padrão aqui, drop base rally, padrão de compra, e rally base drop, padrão de venda. É a mesma coisa, a gente só inverte, tá? E aí a gente pode também juntar com tudo aquilo. COT, SMT, valuation, né? Ponto de opção, CRTzinho, para pegar essa reversão, que nesse caso aqui de baixo viria para um drop, tá? Eu já tinha enviado essa fotinho para vocês, né? E aí, vamos lá. Oferta e demanda em tendência. Ó, oferta e demanda em tendência. Isso daqui se trata mais de estrutura e não de cor de candle, tá? Desculpa. Tanto que meus candles são amarelo com cinza, tipo, nada a ver com isso aqui, tá? Porque eu sempre pensei na estrutura e não no Kindle. Então vamos lá, ó. Ready seria alta, porque ele já tá em tendência. Base seria um ponto de equilíbrio aqui, ó, tá? Aonde entrou o quê? Oferta. Aqui entrou oferta. Então eles estão brigando aqui, ó, para poder explodir a demanda, que seria o ready, a compra, tá? Então aqui, aonde entrou a oferta para brigar com a demanda, estando em tendência de alta, é uma zona de demanda. Isso daqui é uma zona de demanda também. E aí depois eu vou ali. Deixa eu vir aqui. Calma aí, vamos lá. Vamos ver aqui, né? É melhor no gráfico. Olha aqui. Vamos pegar nosso querido euro que fez a explosão aí, né? Então, aqui, deixa eu pôr no diário. Ó, aqui era uma zona de demanda. Nossa, tô com rinite atacada, gente. Ó, demanda, tá bom? Que lá no semanal, isso aqui vai ser um Kindle, tá? Então, vamos lá. Aqui seria um Ready, aqui seria um Raise, aqui ele voltou num desbalanço, e aqui seria Ready de novo, e aqui seria um Base de novo. Onde possivelmente ele vai continuar essa alta aí, tá? Então, isso aqui seria padrão, tá? Isso é a respeito de padrão. A mesma coisa aqui, ó. Só que aqui é ao contrário, né? Vamos aí. Aqui é um drop, base. Essa caixinha aqui, ó, é um base. Aqui é um drop. E aqui já começou um padrão acumulativo, né? Numa região de demanda, assim como o Wyckoff diz lá sobre a lei de causa e efeito, ele explodiu.
Desenhando, para vocês entenderem, calma aí, uma coisa, fica até mais fácil. Rapidinho. Aí depois eu volto pro gráfico. Ó, ready. Ainda tô na questão da tendência, tá? Base. Eu nem vou pôr cor, é só para vocês entenderem. Que é um padrão. Ready, ready. Ó, ready, base, ready, tá? Isso aqui é um padrão. O que acontece ali? Esse meu base aqui vai ser uma região de entrada. Então, por exemplo, ó, eu deixei ele fazer a reversão lá embaixo e eu não quis pegar aqui no risco, que seria o ponto, né? Ponto de risco seria o ponto da oferta aqui, entrar direto. Eu não quis pegar aqui. Eu quis pegar, esperar ele retornar aqui no base para poder pegar, que é o ponto do pullback do respiro, né? Então ele retornou no base, ó. Olha como fica legal quando acontece isso. Ah, não, gente. Tá de brincadeira que tá fazendo isso comigo, né? Esse gráfico. Meu Deus. Oh, Jesus. Calma aí que vai dar certo. Pronto, voltou. É, ele retorna no pullback aqui no base e aí eu compro. Olha como fica legal e fica um stop curto, né? Ó, o stop. Como fica bom. Você pega, o stop fica curto, você ganha muito ou estopa rápido e o seu stop tá curtinho, que tá nessa região aqui de demanda. Esse padrão aqui é o padrão que eu mais gosto de operar, tá? Só que eu espero todo aquele alinhamento. Pote, SMT, valuation nem tanto, porque eu gosto do Quarterly, então eu espero o Quarterly alinhar, enfim, para poder pegar um padrão desse aqui, tá? Com retestes, ou no Base. Pra gente que tem aí mais coisas, tem o no log, que às vezes dá no Base, tá? Então façam esses backtests aí. Eu fiz bastante com esse estudo e o estudo do ICT, né? Referente aos pontos que eu uso. New log, true open. Aqui nessa acumulação toda aqui, ó, tem true open aqui. True open de trimestre, tá? Então, façam aí, comecem a fazer esses testes para vocês verem, tá? Vou fazer ao contrário da tendência, que seria drop, base, né? Ai, Jesus Cristo. Base, ó, base. Não se trata de cor de candle. Vocês têm que aprender a identificar a estrutura. Isso aqui é tudo estrutura, tá? E para a gente conseguir identificar a estrutura, é tempo de tela, tá bom? Tempo de tela. Então vamos lá. O que que ele fez ali? Drop, base, ó. Drop, base, drop. Retornou no pullback. Pego essa venda, que é muito legal, muito boa.
Aqui, ó. Fica um belo de um risco retorno e você ganha muito. Ou você ganha muito, ou você estopa rápido. Aí a outra dica aqui, né, para as entradas aí da oferta e da demanda. Quando eu entro geralmente no risco, esse retorno do base é uma adição de posição, tá? Agora, se eu não entrei no risco, que é o que eu ando fazendo até que bastante, tá? Eu esperei esse reteste. Eu vou ter que esperar ele fazer outro base aqui, ó, para poder eu adicionar a posição e continuar a tendência, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Que é o que eu estava fazendo, backtest dos times de entrada. Então, por exemplo, onde está dando um base? Na True Open do trimestre, na True Open do mês, True Open da semana. Tá dando um base perto do New Log da semana. Por quê? Aí nós vamos ter muito mais pontos de referência, tá? Deu um base aqui na VWAP do mensal. Outro ponto de referência, porque é uma desmontagem, tá? Então, deixando aí fácil, né? Aonde vocês vão encontrar a lei de oferta e demanda aqui? Diário, semanal, mensal. Não adianta diminuir time para ver isso, porque vai dar ruim, tá? Vai dar muito ruim isso aqui, se vocês fizerem isso. Porque o fluxo do dinheiro está nos tempos maiores e não nos menores. Os menores são tempos manipulativos, cara. É isso que vocês precisam entender. Por isso que time maior paga muito mais. Apesar de você ter que ter paciência, enfim. Mas paga muito mais, tá? Então, vejam isso. A POC agora, né? Eu falei que eu ia falar da POC. POC com oferta e demanda. Vamos lá, a POC ela serve como uma atração de preço, né? Olha o tanto de vácuo que ele deixou aqui nesse rally, né? Vários vácuos. A POC tá aqui onde teve a briga do preço e depois explodiu. E aí ele deixou várias regiões de vácuo. É, A gente ainda tem bastante pontos de opção para cima, então ele ainda tem alta, né? Pela extremidade. Depois, quando ele for retrair, ele pode vir até essa POC novamente, porque é uma atração de preço. Mas aonde todo mundo vai ter que ficar aí mais ligado? Nos vácuos, né? Aqui teve desbalanço, que era o que eu estava falando. Olha o tamanho desse rally num diário. Aqui teve desequilíbrio, desbalanço de preço, que o rally foi alto, entendeu? Ó, aqui sim teve desequilíbrio. Se vocês forem olhar, por exemplo, times menores, não acontece esse desequilíbrio por causa do volume financeiro, tá? Vocês vão ver um candle gigante manipulativo. Prestem atenção nessas coisas, tá? Porque eu sei, porque eu ficava super confusa com isso, muito confusa com isso. E às vezes eu ia lá, falava, vou entrar nesse Fairvalley Gap aqui, da ineficiência, lá no M15. Aí o que que acontecia? O negócio passava, eu não entendia por quê.
Tenho certeza que vocês já passaram por isso também, tá? Mas era porque tava faltando leitura aqui em tempo macro, tá? Isso daqui é um desequilíbrio, é um desbalanço de preço. E aqui nos vácuos, toda vez que vocês verem vácuo de POC, né, da BP, tá ocorrendo desequilíbrio de preço. O vácuo, toda vez que tiver vácuo aqui, ó, aqui é uma região grande de vácuo, porque é uma região de desequilíbrio de preço. Esse preço não está em equilíbrio. Beleza? E aqui aonde nós vamos encaixar, né? No caso da VP, com a oferta e a demanda. Aqui é uma região de oferta, região de extremidade da VP, ó, tá? Oferta não, sorry, demanda. Já tô doida. Região de demanda, região de extremidade da VP, ó, tá? Então, só para vocês verem direito, ó. Região de desequilíbrio no vácuo. E lá em cima vai ser da oferta, né? Região de extremidade também da VP. E a POC é a atração de preço, né? É um lugar onde eles retornam, geralmente, lugar de atração de preço, que é onde fica brigando ali, oferta e demanda, oferta e demanda. Um compra, outro vende. Eles estão brigando ali pelo preço, tá? Só que, segundo leis de causa e efeito do Wyckoff, por exemplo, se ele está numa região aqui de demanda, eles estão brigando para explodir. Se eles estão numa região de oferta em acumulação, eles estão brigando para vender. Aonde nós vamos saber? Lógico, a gente vai unir tudo isso, oferta, demanda, VP, tá? É, mas é um setupzinho legal também de acumulação e distribuição, junto com oferta, demanda e VP, tá? É, aonde nós vamos ver isso? Aqui, semanal, olha como fica legal. Diário, também dá para ver. Ó, semanal, diário. O time menor que vocês vão olhar isso aqui é diário. Dá para ver no H4? Até dá, mas H4 eu gosto de ver liquidez, né? Quero saber onde estão as liquidez. Aí eu venho aqui, diminuo o time e olho o que é melhor no H4. Tem muito mais liquidez aí para vocês verem em questão de time para a entrada. Aonde capturou, aonde não, enfim, o H4 é melhor para isso. Por isso, por conta de liquidez, eu olho muito H4 e H1 também. Por quê? Hora de time, não de tendência. Tendência, eu vou ficar lá, diário, semanal, esperando os quarterlies, tá? Região de true open, por aí. Então, gente, acho que ficou bem claro. Eu tenho o desenho ali da oferta e da demanda, que eu deixei aí no Discord para vocês olharem, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Mas tem gente que opera só isso, gente, oferta e demanda, tá? Espera as regiões, vê o preço. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Vocês sabem ponto de opção. Eu passei, tá na aula de gerenciamento lá.
Vocês sabem ponto de opção. Vocês podem marcar o ponto de opção de cima da oferta, o ponto de opção de baixo. E aí vocês vão casar com isso aqui que eu ensinei agora. Oferta, demanda, VP, acumulação, lei de causa e efeito. Dá um super mega setup também. Depois eu vou colocar lá em modelo operacional. Beleza? Obrigado, gente. Boa tarde, boa noite, que é quase noite. E até mais.